Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pergunte ao Assessor. Meu nome é Fábio Livrério, estou aqui com o Marcelão hoje. Fala Fábio, tudo bem? Prazer estar de novo aqui. Vamos lá, bater um papinho aí sobre investimento para os nossos telespectadores. Telespectadores, os internautas. Internautas. Então bora lá. Bom, a gente tem várias perguntas, né? Mas eu selecionei uma aqui pra gente falar, que eu acho que dá pra gente falar somente sobre isso nesse vídeo, né? Que é o que são classes de ativos em investimentos. E aí eu acho que dá pra gente falar já quais são e também explicar um pouco mais esse mundo pro pessoal, né? Fábio, eu acho essa pergunta bem bacana, porque na verdade, no nosso papel de assessor de investimentos, né, a gente além de auxiliar os clientes na escolha dos produtos deles, a gente também, o nosso papel é levar educação financeira, educação e investimentos para os clientes. E o entendimento do que são classes de ativos e quais são elas, é fundamental. É um beabá básico ali para o cliente, para o investidor ter noção do que ele está fazendo, né? Certo. A gente vê no histórico ali do tempo, né, muitas pessoas com muito dinheiro investido sem sequer saber aonde está investido, né? Então vamos desmistificar um pouco isso? Bora. Bem, as principais classes de ativos que o pessoal costuma falar assim, renda fixa e renda variável. Só que é uma divisão muito macro, mas é boa. Por quê? Porque renda fixa, falando de uma maneira bem simples, é emprestar dinheiro, tá certo? E renda variável, você não está emprestando dinheiro. Renda variável, você vai comprar alguma coisa, esperar que ela se valorize e você vai vender por um valor maior e ter um lucro, certo? Tá certo? Então, na renda fixa, quando fala Tesouro Direto, CDB, CRAS, tudo isso é renda fixa. Você está emprestando, Tesouro Direto você vai emprestar para o governo, CDB você vai emprestar para o banco, CRIs e CRAS você vai emprestar para empresas do agronegócio ou do setor imobiliário, mas é tudo emprestar dinheiro com regras definidas, tá certo? E já renda variável, todo mundo acha que só existe ações, mas existe várias coisas. Você está operando criptomoedas, se você está comprando um imóvel para depois vender mais para frente, isso é uma renda variável também, tá certo? Então, assim, seriam os dois principais grupos. Mas, uma coisa que eu acho que os investidores precisam entender é que existem outras subclasses e outras divisões, né? E aí eu acho que as que são mais, importantes das pessoas saber e que as pessoas muitas vezes me perguntam, né? Quando eu começo a atendê-los, né? O que é esse negócio de pós, de pré, de inflação? Legal. O que isso tem a ver com renda fixa, com renda variável? Então, assim, é legal a gente desmistificar isso, né? Porque aqui a gente tem alguns indicadores econômicos importantes. Nós temos a famosa taxa de juros, que para o investidor isso chega como CDI, né? O CDI reflete a taxa de juros. Ou às vezes Selic, né? Ou a Selic, isso. O Selic é uma forma de falar taxa de juros também, muito bom. E nós temos a inflação, que no Brasil sempre é uma inflação que nos assusta, né? E então o que acontece? Existem certos investimentos que vão seguir a taxa de juros, a Selic e o CDI, eles estão atrelados a ele. Então, conforme o CDI subindo ou descendo, ele vai acompanhar essa subida e descida do CDI. Existem outros investimentos que são atrelados à inflação, ao IPCA. Então, eles vão subir e descer junto com o IPCA, conforme ele subir e descer. Existem outros, os prés. Os prés é uma taxa pura, né? Que você faz uma aposta lá. Aquilo lá pronto, você não está atrelado, né? em nada. Então, você vai ganhar 12% ao ano, é isso. Então, dependendo do momento de ciclo econômico, pode ser bom. E aí, aí as pessoas falam, mas qual que eu ponho? Ou então eu tenho que ficar correndo, ponho tudo num, quando tiver bom um, tudo outro. Aí, gente, é que nem adivinhar os resultados da loteria. Não dá para adivinhar o resultado da loteria. Então, a gente tem que fazer uma alocação estratégica envolvendo tudo isso, para que você consiga ganhar na época que o CDI estiver melhor que a inflação, consiga ganhar também na hora que a inflação estiver melhor do que o CDI. E existem aí as outras classes mais elaboradas, que são os multimercados, que mexem com tudo isso junto, né? Existem a parte de equities, e aí você vai ampliando, tá? Mas então, como é que eu escolho? Em geral, aí que entra o papel de assessoria ou alguém da área de investimento que possa orientar o investidor a entender qual é a melhor alocação. Essa alocação vai depender do perfil do investidor, e vai depender também do ciclo econômico que nós estamos vivendo, né? Porque, dependendo, nós estamos vivendo um ciclo de recessão, ou um ciclo de contração, um ciclo de expansão, um ciclo de boom econômico. Isso daí faz com que a gente possa fazer ajustes entre essas categorias de acordo com o perfil do cliente. Legal, legal. Mas é importante, eu brinco, né? Eu gosto de usar exemplos simples para os clientes falarem. Olha, você vai subir numa árvore, né? Quando me ensinaram a subir numa árvore, meu pai me ensinou a subir, ele fala o seguinte:
não segura tudo num galho só. Põe uma mão no outro, a mão no outro, porque se um galho quebrar, você não vai cair. Sim. E também investimentos é um pouco disso. É um ótimo conselho, é um ótimo conselho. E assim, para a gente terminar esse vídeo, e lógico, eu acho que é algo que precisa de um pouco mais de conhecimento para o pessoal entender, mas como que é feita uma alocação estrutural? Ela é travada em percentuais? Como que assim você toma essa decisão? Vamos supor, você vai estar assessorando um cliente, certo? Como é que você sabe quantos % colocar em cada classe de ativo de acordo com aquele cliente? Sim, isso daí, as equipes de análises das corretoras e das casas de pesquisa, elas têm aquelas carteiras recomendadas que dividem por faixa, por percentual, quanto colocar em cada uma dessas classes de ativos, de acordo com o perfil do investidor. Legal. Então, o investidor conservador, ele vai ter um percentual de pós-fixado, de atrelado à inflação e depois de multimercados, que é diferente no mesmo momento de um arrojado ou de um agressivo, tá certo? E conforme o ciclo econômico vai mudando, normalmente esses analistas vão mudando essa alocação, não bruscamente. Certo. Por isso que, e isso é um conselho que eu deixo para todo mundo, a gente realmente tem que montar uma carteira de longo prazo, a gente não tem que correr atrás da loteria da vez, que vai dar muito agora, mas a gente tem que, conforme os ciclos econômicos vão ocorrendo, a gente tem que ir fazendo ajustes dessa carteira. E aí sempre consultando um profissional para te ajudar. Beleza. Eu acho que assim ter sempre um profissional com você é ideal, né? E para fechar, para a gente deixar aí para o pessoal, qual que é a diferença de uma carteira de um conservador e de uma carteira de um arrojado, por exemplo? Então, aí assim, eu acho que é meio intuitivo, mas falando tecnicamente assim, uma carteira de uma pessoa, de um investidor conservador, vai ter mais ativos atrelados de renda fixa, atrelados ao CDI, pós-fixados, atrelados à inflação e um percentual menor da parte que é mais agressiva, que seria o multimercados ou principalmente a parte de ações. Certo. E o mais agressivo é o contrário, né? Ele vai ter mais ativos nos perfis que variam mais, que tem mais volatilidade, mais oscilação e menos nos outros. E aí, gente, usando os exemplos fáceis da vida, é que nem montar um time de futebol. Se você vai pôr o time, o cara que é mais arrojado, ele vai jogar mais no ataque. Legal. Só que ele vai estar mais esguarnecido, ele pode tomar mais gols, mas ele quer fazer mais gols. Então eu quero uma rentabilidade mais alta, falando de investimentos, mas eu me sujeito... Coloca um jogador a mais lá na frente. Mas eu me sujeito, às vezes, a ter uma rentabilidade negativa por causa disso. Enquanto que o outro mais conservador vai pôr um time jogando na defesa. Eu quero ganhar sempre, mesmo que eu não ganhe uma coisa muito estratosférica, eu prefiro ter uma carteira que vá subindo pouco mais devagar, mais constante. Certo. Então, o que realmente muda são os percentuais ali de alocações dentro das carteiras. E isso é muito importante, porque a pessoa tem que falar, não, eu nunca vou investir nisso, eu nunca vou investir naquilo. Não é bem assim. Tem muito disso no mercado, né? Você tem que saber o seguinte, o quanto eu estou disposto a pôr em cada tipo de classe de ativo, tá certo? Para montar uma carteira que seja mais abrangente, dessa maneira até mais performática e ao mesmo tempo mais segura. Legal. Bom, ótimo. Gente, esse foi o Pergunte Assessor de hoje, Marcelo. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.